Olá, pessoal. Boa tarde. Hoje estamos dando início à unidade 2, funções orgânicas, tá? Vou falar para vocês sobre funções orgânicas, grupos funcionais, nomenclatura de compostos orgânicos, tá? Coloquei aqui que compostos orgânicos foram agrupados em funções, tá? Devido à grande quantidade de compostos orgânicos existentes, que é da ordem de bilhões, esses compostos eles foram agrupados em funções para facilitar o estudo. E funções orgânicas é nada mais do que uma função química. É um conjunto de substâncias que apresentam propriedades semelhantes devido à forma como esses átomos eles estão ligados entre si, entre quais átomos estão, tá? Aqui nas funções orgânicas eu chamo isso de grupo funcional. Cada composto orgânico tem um grupo característico, tá? E isso está associado às propriedades que esse composto ele pode apresentar, tá? Se eu tenho um grupo de compostos que pertencem à mesma função, eles tendem a apresentar propriedades químicas semelhantes, como por exemplo os hidrocarbonetos, eles têm como característica apresentarem na sua estrutura somente átomos de carbono e hidrogênio, tá? O álcool, por exemplo, tem como grupo funcional uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Uma cetona tem como característica apresentar o grupo carbonila entre carbonos. Se essa carbonila estiver ligada a um hidrogênio, a função é aldeído. Isso vocês vão poder observar no próximo slide, também no fascículo aí, que está servindo de subsídio para vocês, tá bom? E eu trouxe aqui a nomenclatura dos compostos orgânicos. A nomenclatura dos compostos orgânicos, ela segue regras estabelecidas pela União Internacional da Química Pura e Aplicada, que nesse caso eu as utilizo para dar o nome oficial do composto, porque os compostos, além de apresentarem um nome oficial, eles possuem também um nome usual. E esse nome usual, alguns deles são aceitos pela IUPAC, outros não, tá? O nome usual ele é também chamado de nome comum, tá? Muitos compostos são conhecidos pelos seus nomes usuais, mas não pelos nomes oficiais. Inclusive, alguns para fins comerciais, eles usam muito, alguns compostos eles utilizam muito o nome usual, tá? Que é mais conhecido no meio da sociedade, tá bom? Para eu dar o nome de um composto, primeiramente, eu tenho que saber prefixo, tenho que saber o infixo, tenho que saber sufixo. Os prefixos estão relacionados à quantidade de átomos de carbono que aparecem no composto orgânico. Para um carbono, por exemplo, eu uso o prefixo met, para 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 none, 10 dec, 11 undec, 12 dodec, 13 tridec, e assim sucessivamente. Tá? Eu vou usar um infixo também referente à natureza das ligações. Quando o composto só tem ligação simples, o infixo que eu uso é an. Se ele tem uma dupla entre carbonos, o infixo é en. Se ele tem duas duplas entre carbonos, o infixo é dien. Aí tem adien. Por que eles usam esse A? Para a pronúncia da palavra soar melhor. Mas não é obrigatório usar esse A, tá bom? Quando eu tenho três ligações duplas, o infixo é trien. Quando eu tenho uma tripla é in, duas triplas é din, três triplas é triin. Quando eu tenho uma dupla e uma tripla é enin, tá bom? E os sufixos estão relacionados à função. Quando é hidrocarboneto, o sufixo é O, quando é álcool é OL, quando é aldeído é AL, quando é cetona é ONA. Então, esse sufixo está associado à função, tá bom? Aí eu trouxe alguns exemplos para vocês aqui de grupos funcionais, porque para a gente dar o nome, a gente precisa identificar qual função o composto orgânico pertence, porque eu vou precisar dar o sufixo, né? Quando ele é constituído somente de carbono e hidrogênio, é hidrocarboneto. Quando eu tenho, por exemplo, um halogênio substituindo um hidrogênio, um hidrocarboneto é um aleto de alquilo ou arila, chamado de aleto orgânico.
Quando eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono saturado, é um álcool. Uma carbonila entre carbonos, cetona. Quando eu tenho um aldeído, aliás, quando eu tenho uma cetona ligada a um hidrogênio aldeído, o nome do grupo funcional é chamado de formila. Professor, são só essas funções? Não, são várias funções. Tá? Eu trouxe algumas aqui para mostrar para vocês, mas no material de apoio aí que eu disponibilizei para vocês no fascículo tem diversas funções orgânicas aí, tá bom? Aí eu tenho ácido carboxílico, eu tenho os derivados de ácidos carboxílicos, eu tenho sal orgânico, eu tenho anidrido, eu tenho éster, eu tenho outras funções também, além dos derivados de ácidos carboxílicos, eu tenho, por exemplo, fenol, tá? Eu tenho as funções nitrogenadas, aminas, amidas, nitrilas, isonitrilas, nitrocompostos, tá bom? Certo? Inclusive, também eu trouxe alguns nomes aqui de alguns compostos, tá? E aí eu vou ensinar para vocês agora, caso vocês tenham dúvidas, como é que a gente dá o nome de um composto orgânico, tá bom? Então, olha, quando o composto orgânico ele é de cadeia normal, eu uso um prefixo referente à quantidade de carbono, um infixo e o sufixo relacionado à função. Então, por isso que eu disse que vocês têm que identificar qual função o composto pertence. Exemplo, esse aqui com 4 átomos de carbono. Ele pertence a qual função? Ele é um hidrocarboneto. Então, o prefixo but, infixo an, porque só tem ligações simples, o sufixo para essa função é O, o nome dele é butano. Aqui do lado, eu tenho uma cadeia ramificada. Quando eu tenho uma cadeia ramificada, a regra diz que eu tenho que escolher a cadeia principal, eu tenho que numerar a cadeia, atribuindo prioridades, tá? Quem tem prioridade em receber a menor numeração? O grupo funcional. Depois, insaturação e, por último, ramificação, tá? E aí, em seguida, eu indico a posição e os nomes de cada substituinte, lembrando que eu tenho que citar os substituintes em ordem alfabética, e por último eu coloco o nome da cadeia principal. Então, escolhendo a cadeia principal, aqui nessa estrutura, ela tem 4 átomos de carbono. A cadeia principal deve conter o maior número de átomos de carbono. Depois eu vou numerar a cadeia, numerando no sentido da esquerda para a direita, porque nesse sentido a ramificação ela recebe a posição 2, que é a menor, tá bom? Então vamos lá, indico a posição, a ramificação ou radical aqui, que eu também chamo de substituinte, eu uso o prefixo mais il, então é metil. Cadeia principal, 4 carbonos, só tem ligações simples, o infixo é an e o sufixo o. O nome do composto, portanto, é 2-metilbutano, que pode também ser chamado de metilbutano, porque qualquer possibilidade aí para ser substituinte tem que estar na posição 2, então fica subentendido que está na posição 2. E também pode ser chamado esse composto de isopentano, tá bom? Eu trouxe aqui nesse slide estruturas mais complexas, tá? Aonde eu escolhi a cadeia principal. A cadeia principal tem 10 carbonos nessa primeira estrutura aqui. Eu poderia incluir essa ramificação aqui como parte da cadeia principal também, que me dá 10 átomos de carbono. Mas por que eu não escolhi aqui essa possibilidade? Porque eu vou ter 10 carbonos, mas vou ter um menor número de ramificações. Nesse caso, eu só teria 2, que seria, no caso, esse isopropil mais esse fenil. Mas da forma como eu escolhi, eu tenho quem? Etil, tenho fenil, tenho metil, tenho 3 ramificações. E a cadeia principal tem que conter o maior número de ramificações possíveis. Numerando no sentido da esquerda para a direita, porque nesse sentido as ramificações vão receber as menores posições. E como é que fica o nome do composto? Indico a posição, hífen, nome do substituinte, etil, tá? Vem primeiro porque o critério é a ordem alfabética. 6, fenil. No carbono 6 eu tenho um fenil. No carbono 2 eu tenho um metil. A cadeia principal tem 10 átomos de carbonos. O prefixo é dec. Infixo an, porque eu só tenho ligações simples entre carbonos. E o sufixo o, devido à função ser hidrocarboneto.
O nome do composto é 3-etil-6-fenil-2-metildecano. Aqui do lado direito, eu tenho uma outra estrutura que já é diferente, um pouco diferente. Essa estrutura ela é insaturada. Eu numero a cadeia agora da direita para a esquerda, porque essa cadeia, além de ser ramificada, ela é insaturada. E a insaturação, ela tem prioridade, ela ganha de ramificação. Isso eu mostrei para vocês no slide anterior. Numerando nesse sentido, a insaturação recebe a posição 3, tá? E aí eu tenho substituintes nos carbonos 5, no carbono 8 e 9. Como é que fica o nome do composto? No 8 eu tenho etil, nos carbonos 5 e 9 eu tenho duas ramificações ou substituintes iguais, que é o metil. Por isso eu uso um prefixo multiplicador di. A cadeia principal tem 10 átomos de carbono, dec, infixo. Posição da insaturação, carbono 3, hífen, infixo, em, porque é uma dupla ligação. A função é hidrocarboneto, o sufixo é O. O nome do composto é 8-etil, 5,9-dimetil, dec-3-eno. Tá bom? Por último, eu tenho aqui uma outra estrutura. Essa estrutura, turma, pertence a qual função orgânica? Pertence à função álcool, porque eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Qual o sentido que eu escolho para numerar a cadeia? Da direita para a esquerda, e não da esquerda para a direita. Porque aqui eu tenho um grupo funcional. O grupo funcional ele tem a prioridade 1. Ele ganha de insaturação e ganha de ramificação. Tá? Essa cadeia ela tem um grupo funcional e tem ramificações. O grupo funcional tem prioridade. Então, no sentido da direita para a esquerda, grupo funcional, o carbono do grupo funcional recebe a posição 2. Tá? O carbono da hidroxila. E aí, como é que a gente faz para dar o nome do composto? Eu indico aqui a posição, hífen, nome do substituinte, no carbono 5. No carbono 5, turma, eu tenho um etil aqui na parte superior, vocês podem observar. Hífen, posições 3 e 5, porque esses dois substituintes são iguais. Hífen, como são iguais, eu uso um prefixo multiplicador di. O nome de cada um deles é metil. Hífen, hept é o prefixo referente à quantidade de átomos de carbono que eu tenho na estrutura. Infixo an, porque eu só tenho ligações simples. Hífen indica a posição do carbono do grupo funcional, que é 2. Hífen e o sufixo, se a função é álcool, vem ser ol. Tá bom? Como é que fica o nome do composto? 5-etil, 3,5-dimetil, heptan2ol. Se vocês observarem, no exemplo anterior, eu não separei o último radical do nome da cadeia principal. Por quê? Provavelmente porque nos exemplos anteriores, o prefixo da cadeia principal não começa com a letra H. Se eu quiser retirar esse hífen, eu tenho que retirar também o H. Eu posso fazer isso? Posso. Tá? Mas vocês viram aqui que eu não juntei o último radical do nome com o nome da cadeia principal, porque começa com a letra H. Tá bom? Então, aqui a gente finaliza a nossa aula. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Todos os dias temos a chance de aprender e de dar o nosso melhor. Por isso, não desperdice essa oportunidade. Entregue o seu melhor todos os dias. Essa é a nossa frase de fechamento da aula, assim como as anteriores foram assim, tá? E até a próxima.